Oi, gente, tudo bom? Então, para a gente dar continuidade e seguimento aos nossos trabalhos, eu queria só retomar alguns pontos que a gente viu na semana anterior, né? Então, eu não vou retomar a aula inteira de avaliação psicológica no sistema judicial na parte um, mas eu vou retomar do momento que a gente parou, né? Então, o que que a gente discutiu na semana passada, né? Principalmente quanto a entender que o trabalho dentro do sistema judicial, ele é um trabalho que vai muito além da ideia do trabalho clínico. Inclusive, a gente não foca no diagnóstico necessariamente. Muitas vezes a gente não vai falar de diagnóstico aqui. A gente fala então de um trabalho que envolve sempre uma fundamentação científica, sempre prisões éticas muito premente, uma responsabilidade social e também a habilidade de traduzir informações técnicas que envolvam o ambiente e o meio jurídico. Então é importante que vocês compreendam, né, que quando a gente fala nesse ambiente de avaliação psicológica no quesito forense, não é uma questão de atendimento terapêutico, mas é o que a gente fala aqui é um objetivo diferente, é um procedimento diferenciado, é uma consequência diferenciada que vão ter para cada processo e cada etapa, né. E a clínica, a gente vai para um lado muito mais de bem-estar, de tratamento do sujeito. Já na forense, a gente vai buscar muito mais responder a uma demanda judicial, né. Então, o percurso de hoje, né, vai ser dar continuidade, porque a gente tinha parado nesse slide falando dos tipos de avaliação psicológica que a gente pode ter dentro do contexto do judiciário, né. Então, como a gente comentou sobre questões voltadas, né, a riscos, a questões relacionadas à capacidade civil, tomada de decisão, se pode ou não, quem pode ficar com a criança, quem é mais adequado ficar com a criança, né, questões relacionadas a como que a gente vai fazer a tratativa com vítimas, com testemunhas, né, e tudo isso a gente pode dar esse suporte. E dando continuidade à nossa aula, eu quero falar um pouquinho com vocês, então, sobre como que esse processo funciona. Então, quando a gente fala desse processo de avaliação no sistema forense, ele sempre é um processo em etapas. Não, a gente não pula nenhuma das etapas, né? Dentro do judiciário, igual eu já falei para vocês, a gente tem todo um cuidado, a gente tem uma questão burocrática, a gente tem pontos específicos de cuidado que a gente tem, e aqui não vai ser diferente. E claro que a gente tem questões de transparência que são muito prementes e importantes. Mas o que que a gente tem para começar todo esse processo, né? Então, o processo, gente, ele vai começar quando a gente tem uma solicitação judicial. Então, parece que a gente fala, quando a gente fala aqui, né, quando a gente olha para isso, uma das partes, se a gente fala então do assistente técnico, uma das partes vai chamar você ou o juiz vai chamar você. E nesse primeiro momento, tá? A gente fala então de questionamentos que precisam ser respondidos. Então, quando a gente fala dessa solicitação, o juiz formula quesitos que precisam ser respondidos, ou seja, são perguntas específicas que precisam ser respondidas, que têm a demanda e a necessidade de ser respondida aquelas perguntas. Então, a gente não vai poder fugir muito dos questionamentos que o juiz vai estar fazendo para gente. Eu não posso inventar nada, tá? E, gente, isso é um ponto muito importante, muito essencial. A gente não pode inventar nada no meio do processo, tá? Então, a gente tem que olhar para essa situação, a gente tem que ver o que está sendo questionado, a gente tem que ver o que está sendo perguntado e vai responder. Então, um exemplo disso é num caso de guarda de filhos. Então, o juiz pode perguntar assim: o pai apresenta condições psicológicas adequadas para exercer a guarda? Ou para a guarda ser compartilhada? Ou talvez até uma pergunta de quais são os vínculos emocionais predominantes na relação dessa criança? E você vai responder isso, sempre embasado, né, você vai dizer: "Ah, é interessante que fique com o pai, porque essa criança tem, um vínculo afetivo já formulado com esse pai, a quebra desse vínculo poderia ser uma problemática". Quando a gente fala de vínculos, a gente fala que o autor tal traz isso, então a gente vai sempre trazendo esse resgate de uma visão técnico-científica, tá? Então perceba que a pergunta, gente, ela vai ser sempre um processo orientador. Se o psicólogo não responde bem a demanda, ele pode acabar prejudicando o laudo depois, tá? Então, nesse laudo que a gente elabora, nesse responder dos quesitos do juiz, que é parte do laudo, se a gente não responde, a gente tem um problema. Inclusive, isso pode invalidar o laudo, isso pode fazer com que toda a tua argumentação não seja inviabilizada, mas seja, perca um pouco o peso dela, né. Eu trouxe inclusive na próxima aula, né, tem uma previsão ali das questões de jurisprudência que eu vou trazer para vocês e mostrar um pouquinho para vocês entenderem o peso que uma argumentação mal feita pode ter, tá.
Quando a gente pensa no segundo momento, a gente fala então uma questão de uma entrevista e essa parte de histórico. Então essa segunda etapa, ela apresenta aqui a gente fala então de uma coleta de informações, coleta de dados. Então a gente aqui vai fazer a escuta, né, a gente precisa ter esse caráter bem técnico nesse momento da escuta, e entender que, assim, essa escuta é aquela escuta qualificada, tá, não é simplesmente ouvir por ouvir. Aqui a gente tem um ponto central para entender, e a gente precisa organizar, identificar, tá, inclusive entender às vezes incongruências nos discursos, e às vezes a gente tem várias pessoas ali nesse momento que você está coletando informações e você percebe incongruências, isso também é importante, tá. Então, são elementos que a gente precisa. Poderia pensar aqui, por exemplo, um caso de violência doméstica, onde a vítima pode verbalizar que não sente medo do agressor, mas quando ela fala isso pra você, ela treme inteira, você percebe que ela desvia o olhar, você percebe que o tom de voz muda, você percebe que os olhos ficam marejados. Então, assim, não é uma inconsistência entre dois discursos, mas é uma incongruência que a própria pessoa traz, porque naquele momento ela não tá conseguindo dizer pra você em palavras que ela tem medo do agressor, mas o corpo dela se expressa, né? Eh, e para além, gente, de entrevistas diretas aqui que a gente pensa, a gente pode falar da questão de histórico, que é fundamental. Quem é essa pessoa, da onde que ela vem, então questões relacionadas a questões socioeconômicas, qual foi a trajetória de vida, essa pessoa teve uma escolarização, a depender do caso isso faz diferença, essa pessoa tem passagens por cuidados psiquiátricos, isso também pode fazer diferença para o nosso caso. Então a maior quantidade de informações que você pode trazer, inclusive isso vai esbarrar um pouco na parte de análise documental também, que é a etapa 4 aqui, mas a gente já chega lá. Mas é importante que vocês entendam que, assim, tudo que é relevante no contexto de vida dessa pessoa precisa ser trazido, tá? E quem vai classificar se é relevante ou não é relevante é você, profissional da psicologia, tá? A gente tem também, gente, na etapa de a possibilidade de aplicar testes psicológicos. A gente não aplica em todos os casos. Assim como você não aplica com todos os seus pacientes a nível clínico, a gente não aplica a nível prático, quando a gente fala de avaliações na parte forense, não necessariamente eu vou usar testes para todas as situações. Tem situações que eu vou precisar do teste? Claro, mas tem muitas situações que não faz diferença nenhuma a aplicação do teste, tá? E entendam que, assim, qualquer mecanismo, qualquer material que você precise, quando você é chamado, tanto como perito quanto assistente técnico, você justifica os materiais que você usa. Se não for necessário, se você não precisar deste material, é até melhor, porque existe um custo a menos ali que você vai ter, ou que o judiciário vai ter custo sobre aquele teste, se você não for usar. Não estou desincentivando o uso do teste, só que é muito importante o parâmetro, porque da mesma forma que você vai elencar o que que é importante para o seu paciente, quais são as informações que são importantes. Perdão, as informações que são importantes com relação ao que você vai colocar no laudo, o que que é relevante ou não dentro do histórico do seu paciente, você também vai elencar sobre usar ou não usar testes, tá? Porque às vezes o teste, gente, não vai dizer nada específico que você precisa responder dentro dos quesitos do juiz. Então, se o juiz pergunta para você, essa criança tem um apego emocional maior com o pai ou com a mãe? A gente não precisa de um teste para isso, né? Na entrevista que você faz com a criança, nas trocas que você faz com a criança, nas dinâmicas que você pode trabalhar com ela, você consegue saber isso. Então, não necessariamente a gente vai precisar. Claro que é diferente quando eu falo de um uso de teste psicológico para entender se essa pessoa está passando por um início de quadro demencial, né? É interessante a gente entender como é que tá, se tem um declínio cognitivo, se não tem, então tudo isso é importante. E também vale destacar, gente, que quando eu falo de testes psicológicos, eu estou, obviamente, falando daqueles testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, aqueles que estão lá no SATEPS. Mas, prof, posso usar materiais complementares? Mas é claro que pode. Assim como a gente faz na avaliação psicológica, sem ser no contexto forense, o uso de materiais complementares, eu posso perfeitamente fazer este uso no quesito e no processo de avaliação psicológica e dentro do quesito da psicologia forense, ok? Mas, né, o foco central, e entendo que da mesma forma que eu justifico num laudo convencional, fora do contexto forense, eu vou ter que fazer o mesmo num laudo dentro de um quesito forense. Então, o cuidado é um pouco maior aqui, tá? Até porque a gente está lidando com um contexto jurídico que muitas vezes vai exigir muito mais da gente, ok?
E outro ponto, né, gente, vale lembrar que os testes sozinhos não produzem e não dizem tudo. Eles são parte de um quebra-cabeça que a gente vai usar para desvendar um quebra-cabeça e montar um quebra-cabeça que é aquela pessoa, que é aquele sujeito, né. E quem vai interpretar, quem vai trabalhar, quem vai juntar as informações é você, por meio de observação, por meio de entrevista, por meio dos históricos, por meio das perguntas que o juiz está fazendo, tá. Então tudo isso é importante de se considerar. Outro ponto, então, aqui que a gente tem também é a questão da observação e análise documental. Quando a gente fala de observação, gente, observação é essencial. E isso independe da gente estar falando da área forense ou não. De qualquer área que a gente fala, a gente está falando necessariamente dessa questão da importância da observação. Eu sempre gosto de falar que quando a gente fala do processo observacional, a gente, pensando no livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, o Saramago ele discute muito a diferença entre ver e enxergar. Quando eu falo de ver, é simplesmente o que está na minha volta. Eu vejo que existe, né, um slide com letras formando palavras e o que cada palavra significa. Mas quando eu falo de enxergar de fato, é o que está por trás de cada coisa. É a ideia do interpretar. Então, não é simplesmente palavras por palavras. Aqui a gente poderia, se a gente for falar num processo de enxergar, aqui é um slide num contexto da aula de psicologia forense, que está tentando trazer informação, explicar como é que funciona o processo de avaliação forense, quais são as etapas dentro desse processo. Então, é algo muito mais profundo, algo que entra num caráter interpretativo, algo que você vai precisar ter uma base, um arcabouço para poder interpretar cada um dos pontos. E a observação ela é esse start pra gente. Então, por meio da observação, ela vai criar essa diretividade, ela vai trazer uma possibilidade de você conseguir enxergar muito mais durante a entrevista. E você vê, por exemplo, quando eu falei daquela mulher que estava tremendo, quando você perguntava sobre o agressor para ela, se você ignorasse esses sinais e ficasse focado apenas nas palavras que essa pessoa traz, a gente não consegue retomar esses pontos que são essenciais e são importantes, ok? E então, quando a gente fala disso, a gente tem todo esse processo importante da observação. Inclusive, gente, observação direta, tá? Ou observação indireta. Observação indireta é aquela que alguém te fez por relato, é aquela que você pegou um documento e você leu o documento e alguém relatou alguma coisa, tá? Então, a observação direta é necessariamente você estar presente, e quando a gente fala da indireta, é uma questão de um relato por meio de terceiros, tá? Inclusive, por isso que a parte documental tá junto aqui. Porque quando a gente fala desses processos, a gente fala de análise de documento, é uma é uma análise cuidadosa que a gente precisa fazer também. Que tipo de documento que a gente está falando aqui, por exemplo? Gente, um prontuário médico, um laudo de um outro psicólogo que fez no passado, dando alguma, né, dando algum diagnóstico, talvez um boletim de ocorrência que indique alguma coisa que aconteceu com essa pessoa, né, ou relatos de comportamento, um atestado. Né? A gente tem várias possibilidades de documentos aqui. Ah, eu estou falando sobre uma criança que está com dificuldade escolar. Poxa, documentos da escola. Então, por exemplo, assim, um relato que a professora fez sobre o comportamento dele em sala de aula, com relação às notas. Tá? Então, toda essa parte de histórico, de análise, de documentos que são trazidos pra gente, e esses documentos, gente, podem vir de vários lugares diferentes. Pode ser que a família trouxe, pode ser coisa da escola que você solicitou, pode ser alguma coisa que já tem a ver com o judiciário, de processos passados, boletins de ocorrência sobre aquele próprio caso mesmo. Então, a gente tem uma gama aí de possibilidades quando a gente fala de documentos. Tá? E como vocês sabem, para quem estava comigo na disciplina de avaliação psicológica, sabe que eu sempre friso nessa disciplina, mas para quem não estava, sabe que existe uma resolução, é a 06 de 2019, emitida pelo Conselho Federal, que essa é extremamente importante porque ela vai dizer para a gente quais são os documentos que o psicólogo produz, quais são os documentos psicológicos que a gente pode produzir. E lá vocês vão encontrar, inclusive, sobre a questão do laudo e que para a gente produzir um laudo, ele precisa seguir as diretrizes que estão previstas nesta resolução, a 06 de 2019. Inclusive, lá vai falar que toda vez que o psicólogo faz um processo de avaliação, ele precisa fazer a emissão de um laudo. E laudo, gente, assim como a resolução vai trazer pra gente, ele é estruturado, não é simplesmente da forma como a gente quiser. Claro, se você quiser usar
a fonte Times, se você quiser usar Arial, se você quiser usar qual calibre ou qualquer outra fonte que você queira, o tamanho da fonte C12, C11, C10, não importa, porque não é uma normativa da ABNT, da APA, por exemplo. Aqui a gente fala de regras como, para começar o laudo, a primeira parte é a apresentação das partes. Quem que produziu o laudo? Por que se produziu o laudo? Qual a finalidade desse laudo? Fundamentação teórica tem que se apresentar também. Precisa ver a parte da fundamentação teórica. Então, por isso que eu falo, quando a gente está falando aqui nesse processo avaliativo, a gente fala necessariamente de uma fundamentação técnico-científico, e isso precisa ser trazido para o laudo. Então, o que que acontece? O juiz, lembra lá no começo, fez perguntas para você, que ele pediu para você responder. Você vai ter que colocar isso no laudo. Você vai colocar as perguntas do juiz e você vai responder uma por uma, tá? E, inclusive, não se recomenda que junte todas as perguntas num lugar só e responda com um único parágrafo. Se recomenda exclusivamente que fez a pergunta 1, responde a pergunta 1. Fez a pergunta 2, responde a pergunta 2. Mesmo, gente, que às vezes o juiz faça várias vezes a mesma pergunta, responda várias vezes. O que você pode fazer assim, ele perguntou no tópico 1, se essa criança tem condições emocionais de ficar com o pai. Depois ela foi fazendo várias outras perguntas e perguntou de novo: esta criança tem condições né, emocionais de ficar com este pai? Lá na pergunta 15, por exemplo, você pode colocar vide resposta da pergunta 1, que você está respondendo exatamente a mesma coisa que você já respondeu, ou você pode responder, lá em cima você pôs sim, aqui embaixo você pode pôr sim de novo. O importante é nunca deixar de responder, mesmo que o juiz pergunte várias vezes a mesma coisa, responda várias vezes esta coisa da mesma maneira, tá? E quando eu falo de laudo, gente, para além dessas exigências, a gente tem um cunho científico, a gente tem um cunho de algo muito sério. O que você faz com esse laudo e a forma como você formata esse laudo também são propagandas para você. Se esse laudo for mal feito, dificilmente o juiz vai te chamar para projetos futuros. Dificilmente você vai ser chamado como assistente técnico também. Outra coisa, a forma como você escreve um laudo pode ou não invalidá-lo, como eu já comentei. Então existe todo um cuidado. A linguagem deve ser clara, claro que nós vamos seguir um rigor técnico, você não vai usar linguagem coloquial, não precisa ficar aquela coisa cheia de palavras rebuscadas, mas a gente também está falando de um documento que não deve ser coloquial. Tá? Sempre muito bem expressado, sempre muito bem alinhado, seguindo as normativas da Resolução 06 de 2019. Normalmente a gente, por mais que eu falei que vocês têm uma liberdade de usar qualquer fonte que vocês queiram, a gente normalmente usa a BNT ou a APA, que é da própria psicologia, tá? Para fundamentar e elaborar esse documento, tá? Então, e principalmente, acho que eu vou fechar essa parte dando ênfase para vocês de que o laudo, gente, ele precisa ser compreensível para quem não é psicólogo. O juiz não é formado em psicologia, por isso que ele te chamou ou as partes chamaram você ali para você resolver e solucionar alguma questão específica que está sendo pedida. Então, as pessoas que leem precisam entender. Então, por mais que você queira escrever de forma rebuscada, você até pode? Pode, mas explique, fundamente e deixe preciso para uma pessoa que não é da área da psicologia consiga ler e entender o que que você tá escrevendo, até porque isso vai embasar uma decisão judicial, tá? Trago aqui também para vocês, por mais que algumas coisas a gente foi falando ali junto, quando eu falei da questão dos testes e tudo mais, a gente vai ter sempre, gente, técnicas e instrumentos de avaliação, né? Eu falei da observação com vocês, eu falei da análise documental, né? A gente falou, então, um pouquinho, inclusive, dos testes psicológicos, porque dependendo do que eu tô fazendo, eu posso usar. Inclusive, eu deixei aqui como uma provocação, na verdade, tá, gente? A questão do Rorschach. Se vocês olharem aqui em cima, né, a gente tem aqui, ó, incluindo os testes de personalidade, como Rorschach, por exemplo. Por que que é uma provocação? Porque o Rorschach, gente, sozinho, ele é um teste caro. O Rorschach, ele não é muito usado no Brasil. A gente tem uma tendência muito grande de ver filmes, essas coisas, e a gente vê o Rorschach sendo usado fora, que é aquele teste das manchas, mas ele não é tão comum assim de uso no Brasil, porque ele tem todo um curso que é caro, as pranchas, a parte de aplicação, ela tem um custo um pouquinho maior e nem sempre o judiciário vai conseguir dar conta de pagar o custo desse teste, sendo que a gente tem outros testes, por exemplo, que eu poderia usar, como o pirâmide de Pfisters, ou HTP, talvez, até dependendo do que eu estou tentando trazer,
Mas depende muito, porque quando a gente fala de teste de personalidade, a gente fala de testes projetivos. E nem sempre eu vou precisar de questões projetivas para estar falando da parte de avaliação. Nem sempre isso vai ser relevante, nem sempre a questão da personalidade é o que importa naquele momento. Muitas vezes eu quero entender questões relacionadas a estresse, a questões relacionadas à vulnerabilidade social. Então, nem sempre esses instrumentos vão ser os mais adequados, né. Às vezes posso usar escalas que são validadas pelo SATEPS, mas eu também posso usar, gente, técnicas complementares, tá. Em técnicas complementares, a gente pode pensar em entrevistas familiares, colegas, e posso fazer um período aí de atendimento clínico com esse paciente, não com um caráter de psicoterapia, mas com um caráter investigativo, que talvez informações que não tenham sido vistas pela entrevista, que ainda estão em processo de observação, que a análise documental não tenha trazido para mim, tá? Então eu posso usar, né, outros testes e outras técnicas de forma complementar, dinâmicas, atividades lúdicas, né. Eu sempre falo para vocês que eu sou muito adepta à questão da ludoterapia, então a parte do brincar, o uso do brincar, mesmo que a gente esteja falando de atendimento de adulto, a gente pode usar sim esse tipo de técnica. Vai a depender, né, muito do paciente, né, ou daquele que você estiver atendendo, ser aberto para esse tipo de técnica, né, porque nem todo mundo vai se identificar e vai estar super aberto a todos os tipos de técnicas que você vai ter ali para oferecer para essa pessoa, tá. A gente em sala de aula, na semana passada, começou com um estudo de caso relacionado à parte de um adolescente infrator contra a lei. Lembra que eu falei para vocês que menores de idade não cometem crimes, eles cometem atos infracionais, tá. E eu quis trazer só alguns recordes para vocês de quando a gente fala de casos específicos, que a gente poderia, o que o psicólogo jurídico poderia atuar, propriamente dito. Então, quando eu penso em questões de um adolescente que comete algum ato infracional contra a lei, a gente normalmente vai analisar essa capacidade de compreensão do ato. Então, lembra que a gente discutiu isso em sala de aula? Condições sociofamiliares, socioeconômicas também são importantes. Então, como é que é a estrutura dessa família? Esse adolescente tem suporte familiar? Esse adolescente fica muitas horas sozinho em casa? Esse adolescente cuida de irmãos mais novos? Ou esse adolescente passa muito tempo na companhia de pessoas que talvez não seria interessante passar, tá? Quais são os riscos desse adolescente reincidir? Se a gente tirar ele do contexto familiar e levar ele para um contexto de isolamento, eh, se ele sair de lá, será que tem programas sociais aí que ele pode se inserir? Então a gente inclusive discute até questões de política pública dentro desses setores, tá? Eh quais são as medidas mais adequadas? Será que, de fato, isolar esse adolescente vai resolver? Ou se a gente pensasse numa implementação dessas políticas públicas ou medidas socioeducativas, poderíamos pensar em medidas socioeducativas que seriam mais adequadas àquele caso, tá? Outro ponto que a gente poderia pensar, capacidade relacionada à parte da guarda. Quando a gente vai analisar para quem que essa criança vai ficar. Que por mais que eu tenha dito para vocês que hoje no Brasil a normativa traz que a guarda deve ser compartilhada, em nem todos os casos vai ser interessante uma guarda compartilhada. Vamos pensar em situações aonde você tem famílias que o pai agride a mãe, né, fisicamente falando, e tem essa questão de agressão. Não vai ser num primeiro momento a guarda compartilhada, por mais que sempre seja o melhor interesse da criança, mas a gente também tem que pensar que se esse homem tem uma questão de agressão contra uma mulher, se ele não pode agredir a criança também, independente se a gente tá falando de um menino, de uma menina, tá? Então a gente também pode ser chamado para investigar a questão de como que é o comportamento parental. Existe talvez até uma questão de alienação parental? Então a gente vai investigar essa dinâmica da família. Com quem que essa criança tem vínculo? Porque também entendam, gente, às vezes isso é muito complicado. Às vezes essa criança tem um vínculo maior justamente com esse pai que é o agressor, né? Então, como é que a gente vai fazer? Qual que é a sugestão que a gente vai dar para o caso, tá? Sempre, 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 apesar da situação de violência, a gente vai trazer princípios relacionados ao melhor interesse da criança.
Claro que se o melhor interesse da criança for ficar com o pai, mas o pai é uma pessoa violenta, foi uma pessoa que vai deixar essa criança sozinha em casa, o melhor interesse da criança, apesar dela não querer, que o interesse, se a gente fosse levar o interesse na literalidade, no sentido do que ela gosta mais, seria o pai. Mas o interesse, quando a gente fala de melhor interesse da criança, é sobre a segurança e o bem-estar dessa criança. Então, nem sempre também vai para o lado dessa criança desejar ficar com esse pai, porque pode ser que ela deseje, mas ela seja encaminhada para ficar só com a mãe. Ou não fique nem com a mãe nem com o pai, fique com uma avó, por exemplo. Ou fique com a mãe, mas esse pai faça visitas agendadas na presença de uma assistente social, tá? Isso pode acontecer também. Outro ponto que a gente fala também aqui, um último caso que eu cito para vocês, é a questão relacionada à parte de avaliação de vítimas em violência doméstica. Então a gente também pode, né? Eu falo sempre muito da Casa da Mulher Brasileira, que a gente tem aqui, né, que fica na região metropolitana, sobre os cuidados e os impactos que a gente vai ter sobre o quanto isso afetou aquela mulher. Então, quando a gente avalia ela, quais são os traumas relacionados ao que ela passou? Né? Como que isso está sendo levado hoje em dia? Essa mulher tem uma independência financeira, porque muitas vezes a mulher não pode sair do relacionamento porque ela, não, ela tem uma dependência patrimonial da outra parte. Tá? Eh, como que a gente vai fazer esse cuidado, inclusive uma escuta qualificada, um cuidado para não revitimizar essa mulher quando a gente estiver fazendo a questão da escuta, as necessidades e o suporte psicossocial que essa mulher pode vir a ter, tá? Então também é num processo reintegrativo que muitas vezes a gente vai trabalhar. Aqui são só alguns exemplos. A gente tem grande possibilidade de atuação do perito, desde o perito que vai para campo ao perito que não vai para campo propriamente dito, né? Às vezes a gente vai só até, não minimizando, mas às vezes a gente só vai até a vara de família e lá a gente vai fazer o nosso trabalho, né? A gente não precisa necessariamente ir até a escola daquela criança, ir até um hospital, alguma coisa assim. Muitas coisas a gente vai fazer ali, as partes vão vir até você para você poder fazer o teu estudo, tá? Então, são atuações e atuações. E isso também, como eu sempre falo pra vocês, não quer dizer que você tem que ser especialista em todas as áreas. Você pode, inclusive, só atender casos relacionados à escuta de menores abusados, por exemplo. Daí tem a questão de aprender sobre a escuta especializada, né? Tem que aprender sobre o sistema da localidade que você está atuando. Se você está atuando em Santa Catarina, você vai ter que assistir os cursos, desculpa, fazer o treinamento que tem a cada renovar a cada 2 anos o curso de escuta especializada. Então tem um cuidado específico lá naquela localidade. É diferente do quando a gente pensa aqui em Curitiba. Não que a gente não tenha este cuidado também, mas não tem essa exigência do curso ser renovado toda hora, tá? Eh, e como vocês sempre perguntam para mim sobre métodos que a gente pode se aprofundar cada vez mais com relação a essa parte da psicologia jurídica, tá? Apesar de que, claro, vocês estão em aula e tudo mais, mas não custa, assim, reforçar para vocês que vocês sempre podem eh, desenvolver bem essa área, além de questão de leituras e tudo mais, mas também, gente, através dos slides que eu posto para vocês, da questão de vídeos que vocês encontram na internet, e trazer para a sala de aula e falar, prof, mas isso aqui é verdade? Porque a gente também tem muita desinformação na internet, né? Mas, prof, isso aqui é verdade, né? O que é o tipo de laudo que a gente, porque às vezes a gente encontra modelos de laudo, a gente vê coisas e reportagens na TV que a gente pode trazer para debate, isso é sempre interessante e relevante, né? Eu tento sempre trazer questões de atividades mais práticas para a gente entrar em debate também, para a gente evoluir, porque veja, que a atividade que a gente fez semana passada, que eu dei o mesmo caso para vários grupos diferentes, a gente teve questões e pontos semelhantes para trabalhar aquele caso? Sim, mas nós também tivemos visões diferentes, porque quando a gente fala de questões de psicologia, a gente não precisa ficar fechado achando que tem só uma resposta correta. A gente tem uma gama de possibilidades de atuação para o mesmo caso. Mas, claro, vão ter coisas que funcionam mais, coisas que funcionam menos. E às vezes a literatura vai trazer pra gente que, olha, isso é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Você vai aplicar na prática, você tem um adolescente que é mais difícil de trabalhar. Você tem uma pessoa que foi vítima de alguma situação específica, que também é um pouco mais restrita, então você também tem que ganhar a confiança dela. Então, tudo isso acaba sendo importante, tá? Então, sempre que vocês tiverem algum material, alguma coisa interessante, sempre bem-vindo a trazer para a aula, pra gente poder debater, discutir, e até para verificar a autenticidade ou não de algum ponto que a gente tem ali e à nossa disposição, tá bom? Eh, então, só para encerrar aqui, antes, né, da gente partir para o próximo bloco, quando a gente fala na psicologia
estando a serviço da justiça, igual eu já falei para vocês, existe um cuidado muito grande que a gente precisa ter. O psicólogo tem que ter um rigor técnico e científico muito grande. Quem trabalha nessa área precisa sim ter conhecimentos relacionados à questão da área do direito. Precisa ser formado necessariamente em direito? Não. Eu posso ter uma pessoa que é formada em direito e psicologia e atua nessa área? Claro, mas eu posso ter uma pessoa só formada em psicologia, mas que foi aprendendo e tendo conhecimento legal ao longo ali da experiência dela nesse contexto. Claro que a gente tem que dar, às vezes, uma estudada à parte e tudo mais, porque é importante fazer, às vezes, fazer uma especialização em psicologia jurídica, às vezes também é interessante, né? Porque a gente precisa desse constante de estar se renovando, de estar acessando, porque a linguagem da psicologia e a linguagem do direito, elas são muito distintas em vários pontos. A psicologia, desculpa, o direito fala de um processo de ressocialização, mas a visão que o direito tem sobre algumas coisas, até pelo próprio processo de ressocialização, é muito diferente do que a psicologia vai ter para muitos pontos. Então, entender isso e olhar com um rigor maior faz com que a gente se aproxime muito mais e tenha um cuidado muito maior na elaboração dos documentos, de elaboração eh, do laudo especificamente e até no processo investigativo, tá? A perícia, gente, ela vai contribuir, seja a perícia, você como perito mesmo ou como assistente técnico, ela vai atender uma demanda que o judiciário não tem à disposição dele. Então, ele precisa chamar um terceiro ali para investigar ou um terceiro para dar um parecer para ajudar o juiz. Então, essa elaboração ela vai ser muito importante porque sim, o que você escreve vai sim influenciar o juiz, tá? Questões de ética, igual eu sempre falo para vocês, ela é inegociável, gente. A conduta profissional que você precisa ter, porque você respeita a profissão dessa maneira, você respeita aquela pessoa que muitas vezes já está passando por vários processos de revitimização e a gente não precisa ser mais uma pessoa para levar ela para esse lado. Muitas vezes a gente vai garantir processos de bem-estar também, por mais que não é o nosso paciente, eu chamo de paciente porque é mais fácil, porque é a nossa linguagem da psicologia. Mas entender que ele não é o seu paciente a nível clínico, como se você estivesse fazendo um processo de psicoterapia. Mas isso não quer dizer que você não vai acolher essa pessoa, que você não vai fazer o rapport, que você não vai fazer, né, a anamnese, que você não vai dar toda uma atenção para ele antes de entrar nesse processo investigativo. Porque, afinal de contas, a gente vai precisar fazer esse vínculo terapêutico ali para que o processo ande, para que as coisas aconteçam, tá? Então, igual eu falei para vocês, a nossa força do que a gente escreve é sim base para uma fundamentação dessa sentença amanhã ou depois. Então, sim, se você escreve de qualquer jeito, você pode sim comprometer todo um processo, tá? E entender cada vez mais que a presença do psicólogo neste contexto é justamente para cobrir essas lacunas jurídicas e que o direito ele vai tanto por um lado das ciências jurídicas, né? Vai tanto para um lado eh, que se afasta um pouco do lado das ciências humanas, que é onde a psicologia está inserida, que essa tentativa do direito chamar a psicologia para dentro é justamente para retomar esse aspecto humano, porque você vai ter uma questão legislativa, mas a gente não pode esquecer que, por mais que a gente tenha leis, a gente tem seres humanos que estão envolvidos nessas questões legais. E a gente não pode tratar essas pessoas como a gente trata objetos. E então a psicologia ela tem essa fundamentação e esse papel muito importante, mas a nossa postura e a forma como a gente produz tudo também vai influenciar positiva ou negativamente para todos esses processos e para as pessoas envolvidas neste meio, tá bom? Para essa primeira aula de retomada que eu tinha para fazer com vocês aí, para a gente finalizar a nossa aula, é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, meu e-mail tá à disposição. E já em breve posto a próxima aula aí para a gente ir conversando, dialogando. Qualquer dúvida, igual eu falei, meu e-mail tá à disposição. Vocês podem me mandar e-mail e a gente vai conversando ou tirar dúvida presencialmente na próxima aula. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo.